Você vai aprender física, eu garanto. O João Teimoso é um boneco que, deslocado de sua posição de equilíbrio, sempre volta a ficar em pé. Suponha que uma criança segure um João Teimoso na posição da figura e logo em seguida o solte sobre uma superfície horizontal. Assinale a alternativa que melhor esquematiza as forças, com exceção das forças de atrito, que atuam sobre o João Teimoso deitado imediatamente após ser solto pela criança. Fera, pegando essa figura que está aqui no canto e trazendo para cá, ficou meio tortinho aqui, mas imagina que isso aqui é uma superfície horizontal. O grande segredo do João Bobo se chama torque. Isso, momento da força, o efeito de rotação que a força produz. Por quê? Porque o João Bobo não tem a massa uniformemente distribuída. A parte que tem mais massa no João Bobo fica aqui embaixo. Ele tem muito mais massa concentrada na base do que ao longo de todo o resto. Ele é uma capa plástica com ar dentro. Aqui embaixo é que normalmente tem um tipo de pó, uma areia, uma coisa que é sólida e que dá praticamente toda a massa. E aí o que acontece? Nessa posição, o ponto de contato com o apoio vai pressionar o apoio e vai sofrer desse apoio um esforço, uma força normal. Como a massa não está uniformemente distribuída, o centro de gravidade do João Bobo, o centro onde a força-peso é aplicada, está muito mais próxima da base. Eu vou chutar que estaria por aqui, ó. E aí o que acontece é que a força-peso que age no João Bobo não está no mesmo ponto de contato dele com o solo. Opa! E o que é que isso produz? Isso produz um efeito de rotação. Essa força produz uma rotação nesse sentido, essa outra força produz uma rotação nesse sentido, já que eu teria aqui essas forças deslocadas. Se eu tivesse aqui o eixo do João Bobo, essas duas forças aqui, olha só, a força-peso não está aplicada no ponto de contato, então produz uma leve inclinação. Está aqui o João Bobo, está aqui o ponto de apoio. Na hora que o João Bobo se inclina um pouco, o ponto de apoio se desloca e aí esse efeito cria tipo um binário de forças que vai rotacionar e vai fazer com que o João Bobo se desloque nesse sentido, que é o sentido de rotação que vai colocar ele em pé. Por que isso acontece? Porque a força-peso está aplicada num ponto que não passa pelo ponto de apoio. E aí essa força-peso aqui vai produzir um torque, e o torque dessa força-peso vai fazer com que haja esse sentido de rotação. É a força-peso que, por conta do ponto onde ela é aplicada, que é mais perto da base do que do ponto onde houve o contato com a normal, é essa força-peso que provoca um torque que produz a rotação. Então as forças estão aplicadas dessa forma e a força aplicada dessa forma se aproxima do desenho representado na letra E. Eita, poxa, Ives, essa foi fácil, verdade, tranquila demais. E aí, fera, já merece seu like? Então cai matando aí nesse like e já sabe, se tiver dúvida, deixa nos comentários que eu respondo. Um designer projeta um mobile usando 3 hastes rígidas de pesos desprezíveis interligadas por fios ideais e 4 bonequinhos conforme a figura. Cada haste tem 15 centímetros de comprimento. Para que o conjunto permaneça em equilíbrio com as hastes na horizontal, a massa do bonequinho X deverá ser... Fera, atenção, atenção e cuidado. Perceba que ele diz no texto da questão que a haste, cada uma delas que está na horizontal, tem 15 centímetros de comprimento.
E quando você olha para a figura, veja que ela não está dividida ao meio. Um dos lados tem 5, o outro lado tem 10. Um dos lados tem 5, o outro lado tem 10. Um do lado tem 5 e o outro lado tem 10 centímetros. E ele diz que todas as hastes, e aí eu estou contando a de baixo como a primeira, que diz que essa massa é 10, a do meio como a segunda, e a de cima, onde está o bonequinho de massa X, eu estou chamando de terceira. Ele diz que todas estão em equilíbrio na horizontal. Atenção e cuidado. Essa massa 10 faz um esforço aqui na borda. Essa massa 5 faz um esforço aqui na borda. Para que esteja em equilíbrio sem rotacionar, os torques, os momentos, precisam estar em equilíbrio. E aí a gente já sabe que nesse caso 5 vezes m vai ser igual a 10 vezes 10. Eu vou ter então que 5 vezes m é igual a 10 vezes 10, que é 100. A massa m aqui nesse caso vai valer 100 dividido por 5, 20 gramas. Então, esse móvel tem aqui embaixo de um lado 10, do outro lado 20. Ao todo, eu vou ter 20 mais 10, que dá 30. Então, na segunda haste, ela está segurando ao todo 30 gramas, entendeu? Esse aqui é o de baixo, em que de um lado tem 10, do outro lado eu acabei de achar 20. Então, ao todo, eu tenho 20 mais 10, 30. Quanto é a massa do lado de cá? Ora, eu vou chamar essa massa aqui de interrogação. Eu tenho a mesma coisa, ó, 5 vezes essa interrogação é igual aqui 10 vezes 30. Então, a massa que corresponde a essa interrogação é 10 vezes 30, 300. 300 dividido por 5 dá 60. Então, ao todo, nessa segunda haste, eu tenho 60 de um lado, 30 do outro. 60 mais 30, 90. Então, o móvel lá em cima está sustentando 90 gramas. E aí, olha só, mesma coisa aqui, ó, 5 vezes x, 5x, é igual a 10 vezes 90, que é 900. X, então, vai ser igual a 10 vezes 90, 900, dividido por 5. X é igual a 180 gramas. Então, para que todas as hastes estejam em equilíbrio, todas as hastes estão em equilíbrio, X vale 180 gramas. A alternativa que diz isso para a gente é a da letra C. C de coisa fácil, principalmente se você lembra de proporcionalidade. Lembra que aqui existe uma relação de inversa proporcionalidade porque é um produto constante. Então, se aqui eu tenho 5 igual a metade de 10, eu já sei que para compensar essa massa tem que ser o dobro de 10. O dobro de 10 é 20. Se a soma é 30, aqui tem que estar o dobro de 30, 60. 60 mais 30 é 90, então aqui tem que dar o dobro de 90, 180. Então perceba que só ao perceber que aqui eu tinha metade do comprimento, eu já sabia que aqui tinha o dobro da massa. O dobro de 10 é 20, mais 10 dá 30, o dobro de 30 é 60, mais 30 dá 90, o dobro de 90 é x, x 180. Tranquilo?